A gente está dentro de um tema grande, que é o processo de industrialização. Estamos vendo parte por parte do processo de industrialização. E agora, depois de ver a primeira revolução, a segunda revolução, a terceira, a quarta, a indústria 4.0, nós estamos conversando sobre os modos de produção. Os modos de produção, pessoal, eles são quatro, tá? Três são os principais e o quarto vai ser um extra que eu vou fazer com vocês pensando no vestibular. Nós temos o Taylorismo, tá? Que nós já estudamos, o Fordismo, tá? Que a gente está estudando agora, o Toyotismo, que a gente vai estudar na aula de hoje, e o Volvismo, que a gente também vai estudar na aula de hoje. Então, hoje a gente finaliza os modos de produção. O Taylorismo, pessoal, ele revolucionou o modo como a indústria produzia, porque ele desenvolveu, né, um método que ele chamou de princípios da administração científica, né? Esse foi o método que ele criou. E no método do Taylor, ele pensou em reorganizar o espaço de trabalho da fábrica para que o trabalhador pudesse fazer mais, né? Para que o trabalhador pudesse produzir mais dentro do espaço aonde ele já estava. Então, o Taylor, ele reorganizou o espaço de trabalho, né? Ele reorganizou o espaço do trabalhador. Ele pensou numa forma do trabalhador ficar mais focado em realizar apenas as atividades que ele deveria realizar, sem se preocupar, né, com o restante da linha, com o restante da produção, e que o espaço que o trabalhador estivesse fosse totalmente redesenhado para que ele aproveitasse o máximo possível dos movimentos que ele faria. Então, o Taylor, pessoal, ele focou em aumentar a produtividade do trabalhador, tá? O Ford vai revolucionar a fábrica com a esteira rolante, tá? O Ford vai revolucionar a fábrica com, né, levando a esteira rolante. Mas o Taylor, ele revolucionou a produção a partir da reorganização do espaço do próprio trabalhador. Então, ele vai redimensionar o espaço do trabalhador para que ele faça, então, menos esforço. Aliás, deixa eu até reformular o que eu ia dizer. Ele vai mudar o espaço, né? Vai reformular o espaço do trabalhador para que ele desperdice menos esforços com movimentos que não vão levar a nada, né? Que é o exemplo que ele deu do caso do pedreiro, aonde o pedreiro tinha que atravessar o espaço, buscar o tijolo, trazer o tijolo, passar a argamassa, empilhar o tijolo, e isso fazia com que ele perdesse muito tempo com movimentos desnecessários. O Taylor trazendo, né, essa revolução, vamos assim dizer, para o espaço do trabalhador, né? O que ele vai conseguir com isso? Ele vai conseguir reorganizar o espaço do trabalhador para que ele aumente a sua produtividade. Então, o foco do Taylor, pessoal, não está em redesenhar a fábrica inteira. O foco do Taylor está em redesenhar o espaço do trabalhador, para fazer com que o trabalhador tenha ali, então, um espaço adequado para aquele processo que ele vai desenvolver. E para que ele faça o menos esforço com movimentos que não vão levar a nada, né? Então, ele foque os esforços dele nos movimentos que realmente vão aumentar a produtividade. É aquela cena dos Incríveis que eu falei para você, aonde o senhor incrível trabalha num escritório de seguros, aparentemente, e tá lá todo mundo no seu quadradinho, com o computador na frente dele, o telefone desse lado, a pessoa sentada, todo o espaço foi redesenhado e maximizou a produtividade, né? Não está pensando no bem-estar do trabalhador, está pensando no aumento da produtividade, tá? E aí o Taylor, ele cria algumas coisas que a gente usa até os dias de hoje, né? Ele cria, por exemplo, o trabalhador do mês, né? Ele vai criar aquele funcionário padrão, né? Que vai ser aquele funcionário que vai ser mais bem remunerado e por isso todos vão querer ser que nem ele. Ele vai criar um esquema de bonificação, né? Que conforme o trabalhador atinge a meta, ele vai ganhar mais com isso. Então ele vai potencializar, né? O trabalhador a fazer o seu melhor, tá? Seja com bonificações, com metas,
com pagamentos extras, com salário a mais, enfim, ele vai aí trazer todos esses esquemas para aumentar a produtividade do trabalhador. Então, a ideia é fazer com que o trabalhador em si aumente a produtividade. Isso é o Taylorismo, tá? O Fordismo, pessoal, ele se aproveita muito do Taylor, muito, muito mesmo, porque ele já foca, né? Ele já tem o trabalhador fazendo uma única função, uma única tarefa, né? E a grande sacada do Ford é trazer, né, para a fábrica a linha de montagem, a linha de produção, a esteira rolante, né, que vai fazer com que o trabalhador fique parado no lugar e a esteira leve o trabalho até esse trabalhador. E os trabalhadores vão ficar focados em realizar uma única tarefa. Eles vão estar focados em realizar uma única função. Se o cara aperta parafuso, ele vai apertar parafuso. Ele não vai fazer mais nada além de apertar parafuso. É a divisão do trabalho, né? Você vai dividir o trabalho dentro da indústria para que um faça apenas uma única função. O Taylor já tinha pensado nisso, pessoal. Já era uma ideia de Taylor separar os trabalhadores por função. No entanto, o Ford, ele aprimora muito isso, trazendo a esteira rolante, que é quando, de fato, o trabalhador, ele vai estar focado somente numa única função, e com um detalhe, o trabalho vai até ele, né? O trabalho chega até ele. E o Ford ainda tem a sacada da linha de montagem, da esteira de produção, que a hora que ele quer que o trabalhador faça mais, né? A hora que ele quer que o trabalhador tenha um desempenho mais rápido, o que ele faz? Ele aumenta a velocidade da linha de produção. E com isso o trabalhador se mata para conseguir dar conta do serviço. Então, foi um modo que revolucionou a indústria, revolucionou o modo de produzir, revolucionou a forma como a indústria foi pensada, né? O Ford, ele fazia dentro das suas fábricas quilômetros e quilômetros de esteira rolante, aonde, né, os carros, que na verdade era o modelo T, que era aquilo que o Ford fazia, né? A empresa Ford fazia, os Fords, modelo T, ia passando pelos trabalhadores e eles iam repetindo uma única tarefa, uma única função. Por isso que a principal característica do Fordismo, pessoal, é a alienação do trabalhador, né? A alienação. Ele perde a ideia de conjunto, ele perde a ideia de um todo, aonde ele simplesmente está ali para fazer uma única função de modo repetitivo, né? Então, ele é um trabalhador especializado numa única coisa, apertar parafuso. Se o cara que, sei lá, se o cara que pinta o carro falta, quem aperta parafuso não sabe fazer mais nada, ele só aperta parafuso. Então você especializou o trabalhador numa única função e com isso você criou a alienação do trabalhador, porque ele perde aquele lance de enxergar o que a fábrica produz, porque tudo que ele tem é o mesmo, tudo que ele tem no espaço que ele está é o produto passando na frente dele e ele repetindo o processo inúmeras e inúmeras vezes, né? Então, isso é o Fordismo, né? Essa alienação do trabalho, essa especialização em uma única função, em uma única tarefa, perdendo aquele senso de coletividade. E é por isso que nada representa melhor o Fordismo, pessoal, nada representa melhor o Fordismo do que aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? Que, lógico, eu não vou passar para vocês o filme inteiro, que eu nem tenho tempo para isso, não é essa a ideia da aula, mas uma ceninha clássica eu tenho que mostrar para vocês, afinal de contas, né, essa cena é mais fordista impossível, vamos assim dizer. Então, dá uma acompanhada aqui, é uma ceninha curtinha, tem 2 minutos, mas mostra o Fordismo na essência dele. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Quit stalling. Get back to work. Go on.
O Chaplin, ele era simplesmente genial, né? Ele era muito, muito genial. Numa época de cinema preto e branco, sem diálogo, sem fala, né? Todas as falas mas ele conseguia representar exatamente aquilo que ele queria, né? Então, poxa, eu sou muito fã do Chaplin, pelo que ele fez na época dele, né? E essa crítica que ele faz, pessoal, aliás, pequeno parênteses, se você não conhece as obras do Chaplin, né? Se você acha que o cinema mudo e preto e branco é chato, dê uma conhecida. O filme dele, O Grande Ditador, é simplesmente uma obra-prima do cinema, é maravilhoso. E aí o Chaplin, ele quer retratar exatamente o Fordismo na sua essência, né? Onde um trabalhador repete a mesma função o tempo todo. Você viu que qualquer pessoa que aparecesse com qualquer coisa que lembrasse aquela peça redonda, ele já saía apertando, né? Seja na roupa da mulher, seja no hidrante, né? Ele simplesmente perdeu a noção de tudo, porque ele ficou, né, bitolado em apenas uma única função, em fazer tudo de uma única forma, né? Apenas com uma única tarefa. E aí, dentro do Fordismo, o que acontece, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que o processo ele represente principalmente, né, o quê? Ele vai representar muito a forma como a pessoa enxerga o trabalho, né? A forma como a pessoa a forma como o trabalhador vê aquilo, né? Deixa eu ver o que a Gabi falou aqui. Nossa, Gabi, obrigado, agradeço muito aí pelas suas palavras, fico muito, muito agradecido. Fiquei até sem jeito agora, mas muito obrigado, valeu mesmo, Gabi, de coração, obrigado. É, e eu até perdi o que eu estava falando, fiquei sem graça. Enfim, e aí então, né, surge dentro da fábrica, dentro da indústria, uma outra figura, que é a figura do gerente, né, que é aquele cara que vai ser responsável por manter o ritmo da fábrica, por manter, né, o ritmo da produção, né, e esse cara vai ser aquele que vai realmente, né, pautar aquilo que é feito ali dentro, né, então aquele cara que tava lá, falava, faz aqui, não sei o que lá e tal, então, ele vai criar essa nova função, digamos assim, que é o gerente da produção, que vai ser aquele cara responsável por, né, por estar observando aquilo que os trabalhadores fazem. Esse cara, o gerente, ele vai ter um salário legal, ele vai ser um cara que entende o processo de fabricação, mas o trabalhador como um todo, né, o trabalhador braçal, que no caso é aquilo que o Chaplin ele acaba representando, o que, que vai acontecer, né? Ele vai ser simplesmente o resultado do sistema produtivo, aonde você vai ter ali a mesma, né, o mesmo processo rolando repetidas vezes, sem o trabalhador se dar conta daquilo que estava acontecendo, tá? Então, isso é o Fordismo, beleza? E aí, pessoal, isso aqui foi só para acabar o Fordismo, tá? Porque a aula de hoje, a ideia era conversar com vocês também sobre o Toyotismo e também sobre o Volvismo, tá bom? Fala para mim, até essa parte sobre Taylorismo e Fordismo. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem até aqui? Tudo beleza? Posso prosseguir? Tudo tranquilo sobre essa parte? Beleza? Certo.
Então, agora a gente vai para o toyotismo, beleza? Que é uma outra forma de produção, um outro modo de produção, que como vocês já devem estar pensando, tem a ver com tem a ver com a Toyota, né? Que foi a forma como o trabalhador, né? Os trabalhadores da Toyota estavam fazendo a sua produção. Dá só uma olhada no o que é o toyotismo, depois eu volto para explicar para vocês. O toyotismo, ele é um modelo de produção industrial, também conhecido como sistema flexível ou até pós-fordismo. E ele se difundiu no mundo a partir dos anos 70, tendo surgido no Japão, na fábrica de automóveis de nome Toyota. O modelo está relacionado com a terceira revolução industrial, também chamada de a Revolução Técnico-Científica Informacional. Ele surge após a crise do Fordismo, com estratégia bem oposta ao modelo antigo, adaptando a produção à quantidade de demanda, como por exemplo, quando a procura por uma mercadoria é grande, a produção aumenta. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, prof, quais são essas estratégias? Bem, entre as características principais do toyotismo, a gente tem que destacar as inovações tecnológicas que aconteceram e que permitiram uma nova complexificação da rede de comunicação e de transporte e trouxe inovações às indústrias e às formas de trabalho. Uma das características do toyotismo é a desconcentração industrial. Se liga no que aconteceu. As indústrias se fragmentaram. Começaram a contar cada vez mais umas com as outras, com as terceirizações e com as outras formas de contratação. E, além disso, teve a busca por mão de obra mais barata e uma legislação ambiental flexível em países subdesenvolvidos. E isso significa que, no geral, como modelo didático, as sedes empresariais ficam nos países desenvolvidos, enquanto os países subdesenvolvidos recebem partes da indústria, como extração de matéria-prima e os setores secundários da economia. A produção flexível de pronta entrega, a maneira just in time, que foi o que falamos lá em cima, e é uma das características mais marcantes do toyotismo, porque ela é um modelo de pronta entrega. Então a produção se adapta de acordo com a demanda do mercado, o que evita a acumulação de estoque desnecessária, que era uma característica do Fordismo. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de um produto que fez muito sucesso durante anos e de repente saiu de linha, né? Essa é mais uma característica conhecida como obsolescência programada. Para quem não sabe, a obsolescência programada, que inclusive já foi tema de redação que fizemos aqui no canal, provoca a quebra do produto depois de um determinado tempo. Isso significa movimentar bastante o capital e também faz com que os produtos se tornem obsoletos pela própria velocidade das inovações produtivas e da organização do mundo. Os produtos são personalizados e diversificados no toyotismo. E isso quer dizer que, para produzir um produto, a indústria também cria a demanda, cria novas necessidades, novos desejos e também faz produtos cada vez mais específicos para cada cliente, diversificando bastante a produção. Por exemplo, poucos sabem, mas a Fanta possui mais de 80 sabores. Aí você me pergunta, professor, então por que no Brasil só tem laranja e uva? Porque essa é a demanda do mercado brasileiro. Se nós fôssemos apaixonados por abacate, com certeza teria Fanta abacate aqui no Brasil. Ficou bem claro o exemplo? Vamos continuar. Algo que começa a acontecer bastante é a robotização e a terceirização, criando novas formas de contrato trabalhista e substituindo funções por máquinas automáticas. Então, pode-se concluir que o toyotismo exige uma mão de obra qualificada e adaptável a múltiplas funções, porque é necessário saber desenvolver uma tecnologia e pensar todo o sistema produtivo, e não apenas realizar uma função de maneira alienada. Visto todas essas características, a gente consegue entender que o toyotismo influenciou diretamente a globalização. Como? Ora, aumentou muito os fluxos internacionais, sejam os fluxos de mercadoria, de mão de obra, de pessoas, de capital, aumentou a concorrência, aumentou a competição entre os mercados e, além disso, com a terceira revolução industrial, surgiram os tecnopolos, que são centros de pesquisa e desenvolvimento relacionados às universidades, que também operam para desenvolver e estudar produtos e o mercado de uma forma geral. Tudo a ver, né? Se quiser entender mais sobre a globalização, só clicar no card aqui em cima para ver o nosso Quer Que Desenhe sobre essa matéria. Ufa! O toyotismo é um assunto denso, né, pessoal? Ainda bem que o Quer Que Desenhe deixa tudo explicadinho para você. E para finalizar, você pode baixar esse mapa mental perfeitinho no link da descrição e ainda assinar o Descomplica com... Bom,
Vamos lá então, pessoal. O que é o toyotismo? O toyotismo foi uma forma de produção que vai surgir no Japão, né? Por conta, obviamente, de ser a Toyota, né? Que está aí em cima dessa forma de produção. E o toyotismo, ele tem algumas características que fez com que ele revolucionasse a forma como se produzia. O Taylorismo e o Fordismo, pessoal, eles estão ligados à segunda revolução industrial. O Fordismo, ele já se liga na terceira revolução industrial, que seria pós Segunda Guerra Mundial. E por que o toyotismo revolucionou a forma de produzir? Para a gente compreender bem isso, a gente tem que lembrar de como que estava o Japão pós Segunda Guerra Mundial, porque vai surgir no Japão, tá? Essa forma de produção. Então, o Japão estava sem grana, porque o país tinha, né, torrado muito dinheiro, porque, obviamente, o país estava em guerra, óbvio, né? Então, o Japão estava quebrado economicamente. Segundo, o Japão estava com pouquíssima mão de obra, uma vez que muitos da sua força de trabalho, homens e mulheres, morreram na guerra ou em decorrência da guerra, como ataques, bombardeios e tal. Então, a mão de obra era limitada. O Japão é uma ilha, certo? É um arquipélago, então os recursos são limitados. Você tem uns recursos à sua disposição, então você precisa usar com muita sabedoria os recursos que você tem ali. E quarto, a população estava saindo de uma guerra, então mesmo as pessoas que sobreviveram, que estavam ali, entre aspas, mantendo a sua vida, eles estavam retornando a sua vida para um país completamente detonado após uma guerra. Ou seja, não era só a economia do país que estava quebrada, era a economia das pessoas que também estava quebrada, né? Ou seja, era uma confusão muito grande o que estava acontecendo ali naquele momento. Pois bem, o que a gente tem então? A gente tem um cenário caótico num país pós-Segunda Guerra Mundial. Até então, pessoal, a forma de produzir que o mundo conhecia era o Fordismo. O Fordismo usa muita mão de obra. Nossas fábricas eram lotadas de funcionários, era muita gente trabalhando. O Japão não tinha muita mão de obra. O Fordismo, ele precisava ter grandes estoques para fazer, né, uma grande produtividade, então ele trabalhava com estoques gigantescos. O Japão não poderia fazer um sistema de produção com estoques, porque a economia do país estava quebrada, não tinha como deixar dinheiro parado nos estoques, né? Terceiro, o Fordismo, além de usar muita mão de obra, consumia muita matéria-prima, porque você tinha que fazer tudo em grande quantidade. O Japão tinha pouquíssima matéria-prima, não dava para fazer desse modo, né? E por fim, o Fordismo, ele se preocupava muito com a quantidade de produto feito e não com a qualidade desse produto, né? Então, muitas vezes, os carros, né, ou os produtos que eram feitos na linha Fordista não eram produtos necessariamente bons, né, no sentido de serem produtos bem acabados, mas, né, como só tinha aquilo e aquilo mesmo. Então, se vocês perceberem, o Japão, ele não poderia ser Fordista, tá? Essa é a grande sacada. Não dava para o Japão ser Fordista. Não tinha mão de obra, não tinha mercado consumidor, não tinha matéria-prima, né? Não tinha, não dava para o Japão ser Fordista, tá? Então, nesse caso, o Japão olhou para a forma como as empresas estavam organizadas e os caras falaram assim, vou ter que dar conta de uma outra forma, vou ter que falar de uma outra maneira, né? Vou ter que trabalhar com a indústria de uma forma totalmente diferente. Então, a primeira coisa que o Japão fez foi, eu vou adequar a minha indústria ao meu estado real do que eu tenho aqui no meu país. Então, a primeira coisa, as indústrias, né, no toyotismo, eles já começaram com pouca mão de obra. Se tem pouca mão de obra, significa o seguinte: não dá para uma pessoa fazer uma única tarefa. Na verdade, as pessoas têm que fazer múltiplas tarefas, né? Então não basta apenas o cara apertar parafuso, o cara tem que apertar parafuso e tem que saber pintar o carro, porque você tem pouca mão de obra, né? Então você vai trazendo uma mão de obra mais qualificada e que saiba fazer o processo como um todo. E é por isso que muitas máquinas vão ser utilizadas, né? A robotização é uma característica do toyotismo. Você trazer, né, uma robotização para sua produção, porque a mão de obra
obra é escassa, né? Então, você já faz com que o trabalhador conheça todo o cenário da indústria, com que o trabalhador tenha uma mão de obra mais especializada, porque ele vai ter que operar muitas máquinas e vai ter que saber fazer vários tipos de serviço, o que já é totalmente diferente do Fordismo, né? E aí, o toyotismo, pessoal, ele faz com que você tenha a principal característica do toyotismo. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês pegarem o nome, tá? Que é o sistema Just in Time. Essa é a principal característica do toyotismo, o sistema Just in Time, que nada mais é, pessoal, do que a produtividade a partir da sua demanda, tá? Então, enquanto o Fordismo, né, com muita matéria-prima, um grande mercado consumidor poderia se dar ao luxo de fazer um monte de produtos, carros, seja lá o que fosse, e fazer estoques gigantescos, estoques enormes, né? Pelo outro lado, o toyotismo não poderia se dar esse luxo, seja porque você não tinha matéria-prima, seja porque você não poderia deixar o dinheiro parado. Então, o que os caras criaram? Eles criaram um sistema chamado sistema Just in Time. O que é o sistema Just in Time? Nada mais é do que a produção de acordo com a demanda, tá? A produção de acordo com a demanda. Então, por exemplo, eles vão pegar uma fábrica de carros. A quantos carros vendeu no último mês? 30. Então, esse mês nós vamos fazer 32. Porque a gente tem a ideia de crescer, né? Mas a gente não quer ter muitos estoques. Aí chega no segundo mês, e aí, quantos carros nós vendemos? 28. Ah, então agora no próximo mês a produção vai ser, por exemplo, de 30, vai ser de 27. Eles vão adequando a produção de acordo com a demanda. E isso faz com que você não tenha estoque. Isso faz com que o seu dinheiro não fique parado, porque a sua produção acompanha a sua demanda. Não tem mais aquele negócio de ficar com o estoque cheio de mercadoria, que na verdade é dinheiro parado, né? Essa é a grande verdade. O estoque é dinheiro parado. Então você faz a produção de acordo com a demanda. E a gente chama isso de sistema just in time. E isso é uma revolução do toyotismo, pessoal. Mas é uma revolução mesmo, entendeu? Parece uma besteira, parece pouca coisa, porque hoje o mundo inteiro faz isso. Mas até os caras da Toyota, né? O Taishi Ono, que foi o cara que pensou nisso, né? Os caras da Toyota pensarem nisso, a produção era assim, ó, vamos fazer aquilo que a gente consegue. Depois a gente vê como a gente vende, né? E o toyotismo já migrou para uma outra forma. E uma outra característica marcante do toyotismo, né, é assim, é você literalmente, né, você tá fazendo um produto com uma grande qualidade, né? Você tem que ter uma puta qualidade no seu produto, porque você já tem um mercado consumidor pequeno. A economia do seu país está se recuperando pós Segunda Guerra Mundial. Então, o seu produto tem que ser muito bom e de grande qualidade. Ah, e mais um ponto importante, ele precisa se adequar ao gosto do freguês, né? Porque assim, ó, a Ford fazia o quê? A Ford fazia o sistema T, né? O Ford T. Ah, nossa, mas eu gosto de um carro diferente. O problema é seu, o que tem é o Ford T. Então, no Japão, como o mercado consumidor já era escasso, não dava para ficar empurrando, por exemplo, um tipo de produto goela abaixo da galera. Você precisava fazer produtos que fossem de acordo com a demanda daquilo que o povo queria. Então, você faz produtos de extrema qualidade e você faz produtos diversificados, porque assim você faz um produto bom para ser vendido e você diversifica a sua produção para você ter cada vez mais mercado consumidor, né? Então, isso, pessoal, era uma coisa tão simples, mas que quem colocou em prática foi a Toyota. Uma coisa que as grandes fábricas fazem isso hoje, né? Sem querer fazer propaganda, né? Mas você pega, por exemplo, uma fábrica como a Volkswagen. Eles têm lá um carro, né, como o Up, como o Fox, como o Gol, como o Polo, como o Virtus, como o T-Cross, como o Nivus, como a Saveiro. Então, assim, eles vão aumentando a gama de carros para atender públicos diferentes. Isso é toyotismo, porque antes a ideia era fordista. É o que é? É o Ford T? Pum, é o Ford T, é o que tem, tá? Então, essa diversificação de produção tudo isso vem dentro do toyotismo.
Deixa eu ver o que a Gabi falou aqui. Tem uma frase que é tempo é dinheiro. Ela se encaixa em qual delas? A Gabi, essa frase é muito fordista, né? Totalmente fordista, porque quanto mais você fizer, né? Quanto mais você fizer, mais você ganha. E quanto menos você fizer, menos você ganha. Então, tempo é dinheiro. Na verdade, ela é fordista, mas também é taylorista, né? Porque você precisa adequar o trabalhador a fazer um sistema de produção o mais desenvolvido que for, o mais assim, o mais produtivo, né, para que ele não perca tempo fazendo movimentos desnecessários, né? Ele é fordista porque você aumenta a produção, então você faz mais dinheiro, então dentro de uma hora a produção vai ser cada vez maior. A gente pode até falar que ele é toyotista, né? Porque você vai aí ter que usar o seu tempo com cuidado para você fazer um produto bom para ser vendido, porque o seu mercado consumidor ele não é muito grande. Então, eu acredito que essa frase, Gabi, ela se encaixa na indústria, tá? A indústria vive dessa frase. Seja para aumentar a produtividade, seja para você melhorar o espaço do trabalhador, seja para você fazer um aumento da produção ou uma qualificação da produção, eu acho que né, ela se encaixa em tudo, né? Em tudo essa empresa, essa frase se encaixa. Então, recapitulando, pessoal, o Taylorismo ele vai surgir na ideia de melhorar o espaço do trabalhador. É o trabalhador fazendo menos esforços, oh, meu Deus, eu acabei de falar a palavra, agora fugiu. É o trabalhador fazendo menos movimentos, que são movimentos que não levam a nada, né? Então, ele não vai perder tempo com movimentos que não têm produtividade. Ele precisa fazer movimento que vai gerar produção, né? Então, ele não pode fazer movimentos, esforços, sem necessidade. Você remodela o sistema do trabalhador. Você faz com que o trabalhador seja mais produtivo. Aí vem o Fordismo. O Fordismo pega as bases do Taylor e transfere tudo isso para uma linha de produção, que é a esteira rolante passando, levando o produto para os trabalhadores, e os trabalhadores vão repetindo uma única tarefa, de uma única forma, né, sem nenhum tipo de ideia do que é feito ali, alienação do trabalhador, e tudo isso sendo feito o quê? Naquele ritmo da esteira rolante, certo? Maximizar a produção. E aí depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, pessoal, você vem com o toyotismo, né? E o toyotismo, ele vai ser aquele tipo de produção que vai ter que se adequar a uma realidade de um Japão saindo de uma Segunda Guerra Mundial. Então, você precisa fazer o quê? Uma indústria que saiba fazer a produção de acordo com a demanda, sistema just in time. Um trabalhador que seja multitarefas, ele não pode ficar fazendo uma única tarefa, porque a mão de obra já está escassa. Então, você tem um trabalhador multitarefa e muita robotização, certo? Você tem a qualificação da produção, porque o seu mercado consumidor já é pequeno, então você precisa qualificar a sua produção e você precisa fazer sua produção de acordo com a demanda em cima daquilo que vai atender o seu mercado consumidor. Então, não apenas um único produto, mas sim diversificar a sua produção em vários tipos de produto para você atender vários públicos diferentes. Isso é o toyotismo, certo? Então, a gente viu nessas últimas aulas, pessoal, o taylorismo, o fordismo e o toyotismo, certo? Aí, depois, na próxima aula, eu encerro com vocês com o volvismo e a gente continua a matéria de indústria, que ainda tem mais coisa para contar para vocês. Beleza? Fala uma coisa para mim, pessoal, até essa parte da aula. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?